ouvinte, bem-vindo a mais um podcast Vida Saudável em Debate, que vai ao ar toda quarta-feira, às 20 horas, pelo YouTube. Antes da gente começar a falar da nossa entrevistada, você não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like pra gente, encaminhar esse episódio para as pessoas que você conhece, porque o nosso podcast tá bombando e você precisa ajudar a gente a crescer ainda mais. Eu vou apresentar os patrocinadores, que sou eu, Edilene Oliveira, do Empório Manjericão. E você também pode ser um dos nossos patrocinadores, viu? Com certeza. Eu sou o Luciano Viana, sou personal, sou empreendedor, sou um dos proprietários da Fox Assessoria Esportiva. Trabalhamos dentro de condomínios clubes em São Paulo, levando esporte, saúde e lazer. E agora nós temos um grupo do WhatsApp, a gente vai deixar aqui o QR Code e o link no descritivo. A nossa convidada está no nosso grupo do WhatsApp. Tá fazendo? Tô, com certeza. A gente pega no pé. E o objetivo do grupo é estender, né? A gente sair daqui do estúdio e ajudar vocês com uma vida mais saudável. Efetivamente, dando dicas e apresentando soluções. Então, já se inscreve, o QR Code está na tela. A nossa convidada é a Regina Ferro, formada em Educação Física, pós-emagrecimento e treinamento físico individualizado. Formada em psicanálise clínica com abordagem lacaniana e pós-graduada em neuropsicanálise. Regina, bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui, abordando um assunto tão importante, né, que é a saúde mental em relação aos padrões estéticos, né, e como a gente tem se debatido cada vez mais em relação a esses temas, né. E o quanto a gente tem cada vez mais questionar mesmo, né, a nossa posição em relação a isso. Bom, é isso. E hoje a gente vai falar um pouco na visão da psicanálise. E você tem experiência para isso, né? Porque a tua formação é de educadora física, então Sim. Você passou por muitas pessoas nesse processo e agora você entendia do corpo e agora somou entender do corpo e entender da mente. Sim. Então, a gente vai discutir um pouco por que as pessoas lutam para emagrecer, elas sabem o que deveriam fazer, mas elas não conseguem fazer isso, né? Apesar de ter consciência e sabe o passo a passo, mas elas não conseguem. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, Rê, você tem uma formação bem ampla, né? A gente já falou aqui, como a psicanálise entrou na sua vida, né? Você continua sendo educadora física, Sim. mas você agregou a psicanálise. Em que momento você sentiu a necessidade de agregar? Bom, eu me formei há 30 anos atrás, há um tempo, né? Um tempo bem vasto, eu diria, né? Nesse mundo tão rápido, né? E quando eu me formei, a educação física era algo muito ainda a ser pesquisado, né? As ciências hoje elas trouxeram um outro lugar para a educação física, né? A educação física era algo assim muito deixado mesmo, né? Hoje a gente sabe a importância da atividade física até mesmo para a saúde mental, né? Todos os médicos, psiquiatras, neurologistas, a primeira coisa que eles perguntam é se você está fazendo atividade física, né? Porque hoje a gente tem a neurociência, né, aí como prova, até mesmo da neurogênese, né, que é a produção de novos neurônios através da atividade física. Então, isso é algo muito importante para a gente pensar, né, num outro lugar da educação física. Mas, na época, a educação física ela não tinha esse lugar. Então, a educação física ela era algo ligado muito mais à estética do que à saúde. E eu entrei na educação física porque eu fazia dança e era algo que eu entendi que pudesse linkar o que eu fazia e também para conhecer da área, né? Mas eu, na verdade, inicialmente não queria trabalhar com estética e também não queria trabalhar em escola. Então, era algo que eu pensava, poxa, o que eu vou fazer então? Pessoas, corpo... Pois é. E aí, 2 anos depois de eu estar formada, apareceu o personal trainer, né? Que era uma ideia, um movimento que vinha de fora, né? E que eu entendi, saía nas revistas, tal, Boa Forma da Vida, e que eu entendi que, através daquilo, apesar dele vir com uma roupagem, com uma ideia estética...
que eu podia atuar onde eu quisesse, né? Porque a academia tem aquele formato da academia, né? Eu já tinha trabalhado em academia já há um tempo, desde o estágio, e sentia que não era muito o meu lugar de atuação. E com o treinamento personalizado, eu fui percebendo que eu tinha um link mais direto com a pessoa. E, de certa forma, eu funcionava como terapeuta. Né? É Então, isso, né, Lu? A O Lu também é personal, a é gente terapeuta. fala isso, né? É. Eu sempre tentei trabalhar mais a mente dos meus alunos, sem entender muito sobre a mente, do que o corpo. Você falar, o corpo ali, se a gente realmente treinar, trabalhar o psicológico dele, junto com uma nutricionista, a gente vê que a evolução é rápido. Mas se ele não trabalhar a mente dele, mudar os hábitos dele, o comportamento dele, os pilares de vida, então eu sempre comecei a trabalhar com eles dessa forma. Então, acho que tem tudo a ver. Né? Bater um papo às vezes é diferente do que o psicólogo. Tem um personal que fica batendo papo de coisas desnecessárias, né? Então, você pegar o problema de um cliente e você achar uma solução para ele ou direcionar o caminho para ele, aí a gente faz o papel de psicólogo. Agora, só bater papo sobre receita e jogos não é psicólogo, não. É fofoqueiro mesmo. E eu fui percebendo nessas pessoas a ansiedade, principalmente porque elas me procuravam pela estética, né? Quem não queria emagrecer e ficar igual a mulher da capa da Boa Forma na época, né? Mas eu tentava sempre direcionar para o lado da saúde, né? Ganhar um pouco mais esse espaço. Mas também ia percebendo que cada vez mais havia muitas pessoas que me procuravam por ser emagrecimento, a minha área de atuação, né? No sentido de que eu ia resolver a vida daquela pessoa, né? Porque aquela pessoa, muitas pessoas, né? Se não uma grande maioria, buscam o emagrecimento na esperança de que a sua vida mude em todos os sentidos. Quando eu emagrecer, Sim. eu vou melhorar no relacionamento. Quando eu emagrecer, eu vou arrumar um emprego melhor. Quando, Vou ser né? feliz. Vou ser feliz. Ser feliz, exatamente. Então, eu percebi uma expectativa muito grande em cima, né? E o quanto realmente aquela pessoa estava se propondo a ter uma melhor qualidade de vida. Ou a busca estava em outro lugar, porque eu me deparei com compulsão, com anorexia, com bulimia, com casos que eu percebia que eu não tinha capacidade para lidar, e não era só eu que tinha que lidar com aquilo. E era também uma época onde, né, a psiquiatria e os cuidados de saúde mental eram muito mais, vamos dizer assim... Preconceituosos. Isso, E muito mais do que hoje, que não era falado. falado. Né? E se as pessoas elas frequentavam ou por algum problema, elas não diziam aquilo numa anamnese. Vergonhoso, né? Mas hoje ainda, Sim, viu? Quem não conhece, né? Eu sou doido, não. Mas hoje ainda tem pessoas falando, né? Esse também é o papel da rede social, né? Para que as pessoas consigam se abrir mais. Mas naquele momento não Naquela era. época não tinha. Né? Então, como eu sempre gostei muito da psicologia, eu comecei a fazer cursos na área de neurociência, sem entender muito. Mas foi me dando um aparato, pelo menos para trabalhar, né? Para eu também criar um certo distanciamento no sentido de que, pera lá, essa pessoa ela precisaria de mais coisa. Não, eu preciso de um tratamento multifuncional, eu não vou dar conta de tudo. E aí, depois de um tempo, tratando, vamos dizer assim, de alguns casos, né? Porque eram casos muito maiores do que só o emagrecimento, eu me deparei com a psicanálise no sentido de ler artigos e me interessar e criar um vínculo do que, para mim, faz sentido. Muito mais do que a psicologia. Não estou falando aqui contra a psicologia. É o que fez mais sentido na minha vida. São linhas de atuação, né? Diferentes. Não tem linha de atuação Melhor certa ou pior. melhor ou pior. É aquela Sim. que você encaixa. Hoje, pela manhã, eu encontrei uma cliente que também faz academia no mesmo lugar que eu faço. E ela tem obesidade mórbida. E ela emagreceu bastante. E aí eu fui conversar com ela. Eu falei, nossa, Roberta, que bacana. Você tá conseguindo... Ai, gente, eu não devia ter falado o nome. Mas tudo bem.
Maria. Maria. Mas ela vai ficar orgulhosa. E aí, conversando, eu falei, nossa, que legal, né? Você tá conseguindo vir na academia todos os dias, tal. E aí ela me contou, porque ela é minha cliente há muitos anos e eu acompanho esse Você acaba processo sendo dela. terapeuta também, né? Eu acompanho esse processo dela de tentar perder peso, E aí ela me falou exatamente isso. Ela falou, de precisar de ajuda psicológica. Ela falou, eu só estou conseguindo este processo, vir na academia todos os dias, Manter um compromisso. porque eu tive ajuda psicológica. Aí ela me falou exatamente isso. Ela falou, eu fui numa linha de terapeuta que eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Ela falou, se eu sentasse num divã, num sofá e ficasse falando, eu não ia dar continuidade. Ela falou, então procurei uma linha de terapia que eu conseguisse de uma forma relativamente rápida a entender o que acontecia comigo. Ela falou, a partir do momento que eu entendi qual era a origem da minha obesidade, tudo mudou. Tudo mudou. Ela falou, eu tô nesse processo, é um processo lento, porque realmente ela estava bem acima do peso, mas ela falou assim... É um processo, né? Ela falou, eu tô num processo, eu me conheço agora, eu sei quem eu sou, eu entendo onde a minha compulsão age, e agora eu tô conseguindo fazer um tratamento que eu nunca... Né? E como porque eu atuo, a partir exatamente. do momento que eu me percebo como sujeito na Foi exatamente o que ela ação, falou. não sujeito da ação, eu consigo mexer nessa dinâmica. Né? Enquanto não, é meu marido, é o meu filho, é porque eu não tenho tempo, é o trabalho, sempre vai ser alguma coisa. Sempre vai ser exatamente sobre isso que a gente estava falando. Ela falou, eu procurei uma linha de atuação na psicologia a qual eu conseguisse me encaixar dentro do meu perfil. Então, é isso que a gente está falando. Não tem certo ou não tem errado. Ela conseguiu se identificar com uma linha. Até mesmo o paciente, você vai perceber que alguns têm uma linha que precisaria a atuação maior de uma técnica comportamental, que para ele vai caber mais. E tudo bem, não tem problema. Né? Então, é sobre o que para cada um faz sentido. Né, sobre o seu sentido. Hoje você atua primeiramente com a consulta e depois o personal, ou o personal depois você joga uma consulta? O que vem primeiro, ovo ou galinha? Então, as pessoas que eu atendo ainda com treinamento personalizado, eu procuro não misturar as duas coisas de primeiro impacto. Sim. É claro que sempre tem uma ação muito mais aprofundada do que eu tinha antes, né? Mas muitas nem sabem, nem falo que eu atuo nessa outra área. Mas de forma indireta, não é que eu vou tratar aquela pessoa, mas eu vou entender melhor para até mesmo fazer um treino ou indicar um tipo de terapia, ou falar em relação à nutrição para aquela pessoa o que caberia mais, porque tem linhas de nutrição que não vão caber para um compulsivo, né? E é bem complicado se trabalhar com compulsão alimentar, não é algo fácil, é complexo, muito complexo. Então, ter essa noção da multifatoriedade dentro dessa complexidade, né? Então, isso, nesse lado, me ajudou muito. Mas eu procuro não... se eu percebo que a pessoa não tem essa abertura, né? Eu procuro respeitar esse lado. Mas hoje eu me coloco no sentido, eu não vou dar conta de tudo. E desde o início, isso é muito bem esclarecido. Antes, eu achava que era possível, porque a gente está... Né, terminando um curso, quando você sai de uma pós-graduação, ainda mais na idade que eu saí, me achava poderosa, imagina, olha... Vou mudar o mundo. Vou mudar o mundo, vou emagrecer todo mundo que chegar na minha frente. E não é assim que as coisas acontecem, pelo contrário, né? Então, fui também trabalhando com as falhas que podem acontecer, né? E elas são muitas, né? Mas não a qualidade e os resultados foram excelentes, né? Essa bagagem que você tem na mão agora. São, mas depende também do que a gente entende por resultado, né? Eu acho que a gente tem também algo muito padronizado do que é cura, do que é sucesso, do que é resultado. Do que é emagrecimento. De repente, o resultado... Eu tenho uma aluna que está comigo há 20 anos. Qual né? é o resultado? Ela nunca emagreceu o objetivo? que ela queria, mas ela se encontrou. É isso. E ela tá feliz. E ela continua fazendo. Ela conseguiu ter determinação. Ela entendeu que aquele corpo que ela tinha como padrão não tem necessidade dela ter. Começou com um objetivo. Né? Então, para mim, isso é resultado. Exatamente.
né? É sobre isso, é sobre padrões, mudanças. Então, nisso, com certeza, a psicanálise me ajudou muito, né? Porque eu também me cobrava de atingir esse padrão para a pessoa, Sim. quando às vezes não era possível. A gente percebe que determinados formatos de corpo não vai ser possível você, né? Uma mulher que tem um padrão, né, de corpo, vamos dizer assim, mais cheinho, né, que não vai... Mesa, né? É a Isso, estrutura corporal. Mesa isso, amorfa ali. isso. Não vai chegar num longilíneo, porque não tem esse padrão. E por que precisa? Então, isso que eu fui questionando, mas por que você precisa disso? Ah, eu preciso porque eu, numa entrevista de emprego, vou me sentir melhor. Mas por que você vai se sentir melhor com isso? Então, eu comecei a questionar determinadas coisas que eu acho que nesse fator, sim, ajudou no sentido do meu atendimento. Isso, sem dúvida, que foi um fator crucial, sim. O Edi, a gente como personal, a gente crê que você deve ter cometido isso. No início, a gente mudava o corpo das pessoas da nossa forma. Então, olhava pra Edi e falava, eu quero ficar dessa forma. Vai o Luciano lá, faz ela ganhar uns 6, 7 quilos de massa muscular, eu transformo seu corpo. Mas eu não quero isso, tá lindo, mas você tá legal. Porque eu tava indo em cima do meu objetivo pro aluno. Então, já aconteceu isso com você? Não sei, já aconteceu com vários personagens de... A gente vai olhando, vai idealizando o corpo. Mas dá pra arrumar. Ela não quer que arruma aqui. Eu acho que no meu caso era essa autocobrança, né? Porque eu também me descobri dentro... Porque fazendo a formação em psicanálise, você tem que fazer também, né? Eu tenho um acompanhamento, eu tenho uma supervisão em cima dos casos que eu atendo, né? Então, assim, eu sei o padrão que eu tenho, né? Eu sei que eu tenho um nível de obsessão para determinadas coisas que eu jogo no trabalho. Então, eu já sei... Quando eu falo, não, peraí, eu tenho que dar um passo para trás, que eu não vou conseguir isso. Né? Então, é o autoconhecimento, porque você vai ter certas tendências na vida. Você vai ter certos buracos que você vai tropeçar. Mas você É o sabe seu onde eles ponto estão. de vista, até onde você enxerga. Sim. Né? Mas o autoconhecimento, ele te dá isso, se possível for, né? Se o processo acontecer, né? Não acontece igual para todo mundo e tá tudo certo também, porque cada um tá no seu tempo também, né? Agora, Regina, nesses 30 anos de experiência, você acha que essa questão de culto ao corpo piorou, melhorou, tá igual? Eu acho que muda com o tempo, mas eu acho que a gente tem realmente uma relação com padrões que é ancestral, né? A gente tem aí na origem, né? E no desenvolvimento da nossa espécie, a gente pegar gregos e romanos, eles tinham aqueles padrões esculturais. Da onde que vem o escultural? Vem das esculturas gregas, né? Então, a gente tem realmente uma ligação com o belo e com o que é padronizado, mesmo porque nós somos espécies que andamos, vamos dizer assim, nós somos animais, em primeiro lugar, né? A gente às vezes esquece disso. Mas a gente tem uma necessidade de correr com o bando. E correr com o bando, o que é? É você se identificar com este bando. Então, se eu não estiver no padrão que está sendo estabelecido, eu não sou aceito. É isso a relação que a gente tem com essa imagem. Isso eu estou falando de forma geral, porque é claro que na psicanálise a gente vai atender a pessoa de forma muito respeitosa e singular. Né? Eu estou falando de um conceito coletivo, trazendo Jung aí, um conceito coletivo. Mas... para cada um vai ter uma leitura que dentro da história daquela pessoa, da infância, da relação dos pais, teve algum fator que ficou mal resolvido. E aí a pessoa ela vai ficar fixada em determinado lugar. Né? A gente tem aí o desenvolvimento da psique segundo Freud, que a gente tem a fase oral inicial. Né? A criança, a primeira coisa que ela vai é sugar o peito da mãe logo depois, né? Que ela nasce. Ela primeiro respira, depois ela mama, né? Então, é oralidade, tanto respirar como mamar. Então, a minha primeira relação com o mundo é oral. Né? Então, o alimento na nossa vida, ele tem um papel muito importante, no sentido não somente de se alimentar, mas no sentido do afetivo, do prazer. Né? Então, como a gente lida com isso no decorrer da nossa vida? Porque a criança ela se mantém um tempo na fase oral. Né? É muito normal a criança, para sentir a coisa, para sentir as coisas, a primeira coisa que ela põe é na boca. E ela precisa disso, ela precisa dessa experiência.
como é que foi essa experiência para essa criança, né? Então, é papel também do analista pesquisar, investigar o que houve nessa fase, né? É claro que não tem nada na psicanálise que é chapado. Ai, a pessoa, ela não consegue emagrecer, então é por causa disso. Não, vamos ver a história daquela pessoa. Pode ter alguma coisa dentro desse contexto, mas vamos olhar para essa pessoa. O que é a tradução dela naquele lugar, naquele contexto, né? Então, é dentro desse olhar que a psicanálise vai trabalhar. Mas em relação à tua pergunta, eu acho que a gente muda esses padrões, mas eu acho que eles sempre são muito fortes, porque a gente se relaciona com o mundo através de imagens. Então, as imagens é algo muito forte para a gente, né? E o padrão é uma imagem, né? Quando eu falo para você de um padrão de beleza, você já logo imagina. Isso é inconsciente, automático. Qualquer coisa que eu falar para você, Edi, fui num café com uma amiga, você já vai imaginar esse café. Sem nem pensar, você não precisa raciocinar, isso é muito rápido. Então, a gente... Isso! E o padrão vai mudar de acordo com a cultura, né? De acordo com o país que você vive. Com a sociedade. Tem países que as mulheres mais cheinhas, elas são muito mais sensuais. Né? Tem países e a gente já passou por isso. Né? As mulheres têm que ser mais cheias, o quadril. Sim, o abdômen mais avantajado, que é o que eles entendem de padrão de beleza, né? E também de acordo com a época. Porque se a gente for pegar nos 80, o padrão da mulher não era essa mulher longilínea. Não era, né? Se a gente pegar aí mulheres, atrizes da época, não eram. Então, a gente também vai mudando isso. À medida também que a mídia, né? Que todo o contexto em volta também vai mudando de forma subliminar, você sabe isso melhor que eu. Né? O marketing vai trazendo isso também. Então, acho que hoje a gente tem uma outra relação, mas a gente sempre teve uma relação com a imagem, com o padrão. É que o marketing é muito manipulador, né? E a maioria das pessoas caem. Elas não conseguem ter esse discernimento. E assim, a gente sabe que o marketing, né, que é a linguagem do visual, ele tem todo um estudo para chegar ali, né? Cor, som. Sim, né? O que atrai. E é muito engraçado, por exemplo, se você assistir um filme americano, hollywoodiano, as pessoas são perfeitas, né? Quando você vai assistir um filme estrangeiro, seja de qualquer outra nacionalidade, você pega ali, sei lá, às vezes um filme turco ou um filme argentino, as pessoas são de verdade, assim, elas não têm aquela beleza hollywoodiana perfeita, né? Elas têm o dente torto, Sim, elas estão fora do peso. É muito real, sem né? botox, Muito real, exatamente. Até hoje, exatamente. São Então reais. você vê que é cultural, né? E a gente tem muito essa cultura americana, né? De padrão de beleza, porque foi o que a gente que não viu, é o nosso que não- padrão. Né? Mas eu gosto muito de assistir Não é filme nosso estrangeiro padrão. e eu fico olhando e falo, gente, tem gente aí de verdade, assim. Tem gente normal, as pessoas não estão nesse padrão de Esse final beleza. de semana eu falei, caramba, os dentes dele, mano, cheio de botox, não tem botox nenhum, né? Tudo Não, enrugado. não. Eu falei, será que faz parte do papel dele? Não, ou é o ator. Mas às É o vezes a ator. gente se pega falando, né? Nossa, mas como que essa entendeu, pessoa envelheceu? Essa atriz era atriz, tão linda. né? Sim, gente, mas as pessoas envelhecem. Né? E a gente tem esse conceito que fica muito forte também, né? Porque é algo que de um coletivo. E o coletivo é algo muito forte pra gente, porque somos seres coletivos. Essa semana eu ouvi no Insta de uma... Ela é atriz e comediante, eu não vou citar o nome, mas ela falava a questão do envelhecimento, né? Essa questão de que você tem que envelhecer bonita, que você tem que envelhecer perfeita, que você não pode envelhecer, que você tem que ter 60 anos parecendo que tem 30. Ela começou, falou. E no final, nitidamente, você via que ela estava toda reformulada. Você falava assim, mas não tá batendo. Mas não exatamente. Tipo, o discurso não batia com o que ela estava falando. Mas aí, uma coisa que me pegou muito, Rê, até foge um pouco, ela falou assim, não, isso tudo é porque quando nós somos crianças, os nossos pais, os nossos tios ficam falando porque você é linda, porque você é maravilhosa, porque você é uma princesa, porque você é uma boneca, e você cresce com aquele padrão de que você tem que ser linda, maravilhosa o tempo todo. Eu falei, mas o que eu vou falar pra criança quando ela for pequena?
fala nada. Menininha, como você tá? Você fala, não, tu é feia mesmo, entendeu? Eu falei, porque há uma tendência, é óbvio que você vai elogiar aquela criança, tirando alguns padrões familiares, enfim, que não é o caso aqui. Mas se você tem um filho, você tem um neto, você tem um sobrinho, o filho da sua amiga. E aí eu faço isso na loja, né? As crianças entram e falam, nossa, como Que você tá lindo. linda, que maravilhosa. E aí eu falei, será que eu não posso mais falar para essas crianças que estão entrando aqui? Que elas são lindas, maravilhosas, porque depois elas vão crescer, vão envelhecer e vão achar que tem que continuar linda pelo resto da vida. Eu falei, a gente começa a pirar também, porque você não sabe mais nem o que você fala pra pessoa. Eu falei, ainda bem que eu já criei os meus filhos. Segundo Freud, qualquer coisa que você falar pro seu filho, de qualquer jeito, ele vai precisar de terapia depois. Então é melhor falar que é bonito do que falar que é feio. Ninguém me né? elogia mais. E aí eu saí, eu falei, além do discurso dela não condizer com o que ela faz no dia a dia, essas coisas não batem. O que eu vou falar agora para essas crianças que vão na loja? E acho que também, assim, Quer provar? Só oferece. Só oferece. Tem uma psicanalista muito interessante, que é a Maria Rita Kell, que ela fala que o Brasil é o país dos discursos, né? Que a gente discursa muito, mas age muito pouco sobre os nossos discursos, né? E eu diria que o ser humano é assim, de certa forma, né? Talvez a nossa cultura mais... a gente tem mesmo, né? Porque hoje tá muito em pauta falar de determinadas coisas, inclusive de padrões, né? Tá sendo Envelhecimento, questionado, mas até etarismo. onde tá se falando exatamente disso? Ou é um discurso que fica bonito a fala? O discurso estava muito bonito, assim. Então. Mas não era condizente com a realidade, porque vira meio psicanálise de botequim, né? Então eu falo para aquela criança que ela é linda, maravilhosa, que ela é uma mulher, que ela é uma princesa, e aí quando ela envelhecer, ela vai querer continuar com aquele elogio de 5 anos. É meio. Vai funcionar. E também é isso as que você coisas falou. não são dessa forma, Não né? A mente são, humana é muito não mais são. complexa, né? A gente vê crianças que nascem do mesmo pai e da mesma mãe, cada um vai ter uma leitura e uma relação com essa casa e com essa família Eu que digo, completamente diferente. Tenho 2 filhos completamente diferentes. Então, De personalidade, né? de tudo. E que controle se tem real sobre isso? A gente não tem. Então, também é muito falar de uma linha que é falar sobre controle, né? A gente não tem esse controle. A gente, como diz Freud, nós somos muito mais o nosso inconsciente do que o nosso consciente. Então, a gente não tem controle sobre tudo, né? Sobre poucas coisas, na verdade, né? Quando você se autoconhece, você começa a perceber determinadas coisas as quais você pode mudar o caminho, a direção. Nem sempre você consegue, né? E tá tudo certo também, né? Mas pelo menos você sabe quais são aqueles pontos e você não vai projetar no outro. Então, isso já é um caminho muito forte, muito avanço, né? Parece pouco, mas trabalhar isso é algo bem importante na vida. Eu posso continuar elogiando. Pode. Bonitinho, viu? Mas é bonitinho mesmo. Que medo, né? Que medo de criar um trauma numa criança. É porque a informação, né? O excesso de informação. E olha que a gente tem discernimento, a gente lida com isso, está envolvido, mas até a gente fica confusa. Sim, sim. Quem tem filho pequeno, meu filho vai fazer agora 15 anos, né? E quando eu fui fazer psicanálise, ele tinha de 4, 5 anos. Não, ele tinha 7 anos. 7 para 8 anos. E aí eu me peguei nessa, eu falei, nossa, mas será que isso eu posso? Mas será que isso eu não posso? Mas será, né? Porque você começa também a querer analisar até a tua planta, né? Aí você fala assim, não, peraí, não é assim, né? Eu não sou analista o tempo todo. Não tenho eu preciso sair desse superpoderes, né? papel também, né? É quando eu atendo e é isso. Então, a gente também vai aprendendo a lidar com isso, porque a gente também tem esse medo e acha que vai controlar, e não é possível, e não é por aí. Né? Não Cresceu e a gente também nem tá ideia. percebendo que tá crescendo. Porque às vezes com 15 a gente tá tratando como se fosse 13, como se fosse 10, como se fosse 8. A gente demora para entender isso, né? Como pai, como mãe. Sim. É um processo também pra gente, né? Tanto pra eles como pra gente, é um processo. A gente vai amadurecendo junto, na verdade. Né? Sim, a gente aprende muito com Eu eles. tô com filha de 8, fez 8 agora. Mas os 6,5 para 8 agora é uma diferença absurda de linha de raciocínio, falou.
Eu passei por isso com 8 de lembrar, né? Você fala, nossa, o que ela tava pensando há 2 meses atrás, 3, mudou completamente. É uma moça, Sim. tipo, conversa de adulto. Informação, né? Eles têm muito mais informação, então as conexões neurais, elas são muito mais rápidas do que a gente, né? A informação vem muito rápido e muito estímulo, né? E é o mundo real, não dá pra você, só se você criar uma criança dentro de uma ilha. Do Exatamente. contrário, é isso, né? Então, como é que eu sustento isso? Como é que eu crio base para essa criança também, de alguma forma, sustentar isso? É isso, né? Isso tudo der certo. Nem sempre vai dar certo, né? Até porque o certo é muito relativo. Sim, o que é certo, né, para cada um. A gente sempre fala da... Existe uma culpa dessa pessoa quando ela fracassa na dieta? Sim, com certeza. Tá muito ligado, né, a relação de culpa o tempo todo, porque assim, dentro do desenvolvimento psíquico, a criança ela vai experimentar a culpa por várias vezes, né? E isso vai ser necessário, porque é isso que vai fazer com que ela tenha empatia. Nós não nascemos nós não somos seres empáticos. Nós aprendemos a empatia. A gente não nasce empático, né? Então nós não nascemos uma criança, né? Vamos colocar aí uma criança na fase de 3 a 4 anos de idade, né? Ela começa a ter uma leve noção de que o outro está ali, mas ela quer tudo para ela, uma fase narcísica, da qual a gente precisa passar. 4 anos? Nessa fase dos 4 até mais ou menos os 7 anos, a gente vai viver, que é o complexo de Édipo, depois que o Freud vai falar, né? Que depois há uma ruptura, uma certa ruptura da criança em relação à mãe, né? No sentido dela perceber que a mãe é algo que não pertence a ela somente, né? Então, é um desenvolvimento dentro da linhagem, né? Dentro do que o Freud desenha como desenho psíquico, né? E tem o desenvolvimento psíquico, né? E o desenvolvimento psíquico da criança vai passar pelas fases, né? Que é a oralidade, fase genital, fase anal, enfim. E juntamente com essas fases, o desenvolvimento da relação dela com o mundo. E o primeiro mundo da criança é a família, né? Seja ela como for, né? Ela vai, de alguma forma, nomear alguém como pai, alguém como mãe. Não necessariamente seja o pai e a mãe, mas alguém vai ter aquele papel dentro da concepção psíquica dessa criança, né? Então, ela vai passar por uma fase narcísica e ela vai, aos poucos, se isso for, né, transmitido, né, se ela tiver a identificação, né, com os pais, no sentido de perceber como é que eles lidam com o mundo, ela vai, de forma relacional, né, e de identidade, construindo o seu caráter, né? Mas é claro que existe a leitura também da criança em relação a esse mundo, né? E a forma como isso, se é passado de uma forma muito hostil, ela pode de alguma forma se retrair e isso pode acontecer uma série de coisas dentro desse contexto, né? Então, a culpa é algo que vai fazer parte do nosso desenvolvimento psíquico. Porque se a gente não tiver culpa, a gente pode ficar em uma desses processos e virar, por exemplo, um psicopata, né? Que é alguém que não tem empatia, né? Não é uma doença a psicopatia, na verdade. Ela é uma forma de enxergar o mundo. É uma relação que eu tenho com o mundo, né, que ficou em alguma fase desse desenvolvimento. O Freud ele não vai falar em psicopatia, né, porque isso é do DSM, da psiquiatria, mas ele vai falar da perversão, que é a mesma coisa, né? São indivíduos que não seguem regras e não têm empatia com ninguém, né? Então, a gente precisa, para se relacionar com o outro, é preciso que a culpa exista. O problema é o quanto ela vai existir, né? E em relação ao padrão, sim, existe uma culpa no sentido de que eu quero ser um ser ideal, né? No desenvolvimento também, a criança, ela vai se desenvolver à medida também do ideal do que ela entende que ela é para os pais, porque nós somos primeiro desejos de alguém, de um outro,
Então, esse outro vai ser sempre muito forte na minha vida. Né? Então, eu sou desejo de um outro. Eu não posso ficar, porque há a paixão pela mãe, né? No caso aí do complexo de Édipo. E a criança, ela vai percebendo que essa mãe, ela tem um mundo também, que ela não pertence a ela, né? Que tem uma vida e ela também é um indivíduo, e essa mãe também é um indivíduo, mas a vida toda nós vamos querer ser esse ideal. A gente vai tentar voltar para esse lugar do ideal, né? Qual é o ideal desses pais? A quem eu quero agradar, né? E às vezes a expectativa desses pais é muito grande mesmo, né? Por N fatores também, né? Que é como a gente consegue lidar também. Porque também a gente está aprendendo a ser pai e mãe, né? Então, a gente também vai lidar da forma que a gente consegue. Nasce um pai e nasce uma mãe, Ju. Sim. Né? Então, a gente vai lidando dentro desse mundo maluco e moderno da forma como a gente também consegue lidar com isso. Né? A gente também está com muita demanda a todo momento, principalmente as mães. Né? É uma demanda muito grande no sentido de ter se inserido no mercado de trabalho. Né? Então, é realmente algo que a gente... que a mãe sabe muito bem como que é. Eu falei, ainda bem que eu já passei por essa fase. Então a culpa vai estar sempre nesse lugar. Então, o que um corpo perfeito, vamos supor aí, né, dentro do contexto, é quando eu não consigo atingir, qual pode ser a origem disso? Eu não sou o ideal, eu não consegui ser esse ideal. Olha a culpa que está dentro desse contexto. Né? Às vezes, nem tem essa relação dos pais em relação a isso. Isso é uma imagem que eu criei. Lá atrás, então. Exatamente. A cabeça psicanálise, ela sempre vai buscar maluca, algo né? lá na tua história. Lá na tua história da relação que você teve com os seus pais, com o mundo. Alguns psicanalistas até antes do nascimento, como Melanie Klein, por exemplo, ela vai falar antes do nascer, né, da criança. Então, Da gestação, né? Isso, da gestação, da relação que a mãe já tem com o feto. Regina, a ciência está desenvolvendo muito rápido, né? Hoje a gente tem vários estudos, principalmente na neurociência. Uhum. Tem alguma coisa já que a gente consegue efetivamente colocar em prática para eu mudar de forma mais rápida o meu cérebro para entender que eu preciso fazer atividade física? Tô falando nem de emagrecer. Porque, assim, livro de autoajuda falando que você faz isso, faz aquilo, tá cheio. 500, Tem um monte, tem né? 500. Mude o seu hábito, não sei o que de hábito, e faça isso, faça aquilo. Mas eu vou dar um exemplo. Eu fiquei 5 dias sem treinar, porque eu peguei uma gripe. E aí eu não fui por 2 motivos. Um, porque eu não queria contaminar mais ninguém na academia, além de mim mesma. E que também você fica com o corpo, que você também precisa respeitar o seu corpo para poder dar uma recuperada. Sim. Gente, quando eu tava pronta para voltar, que eu falei, bom, agora eu já tô bem, já não vou contaminar mais ninguém, eu não queria voltar, queria dormir. 5 dias, eu treino minha vida inteira. Eu falei, gente, não é possível que essa cabecinha aqui quer... Eu precisei de uns 3 dias, 3, 4 dias, voltando a treinar todo dia, para que no dia seguinte eu quisesse acordar e voltar a treinar. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, só foram 5 dias. Nem foi tanto, que isso? Que é isso na minha cabeça? O que eu tô achando que agora eu tô achando, não, né? mas... E eu falei, se eu cedesse mais um dia, eu ia ceder mais um, mais outro, mais outro. E eu me obriguei a ir pra academia. Sim. Mas é muito rápido, né? Essa coisa de que eu não vou, porque tá quentinho aqui em casa, eu ainda tô meio gripadinha, o nariz tá escorrendo, você vai dando desculpas para não ir um dia, para não ir outro, para não ir outro. A neurociência já descobriu um botãozinho. Fiz a mesma coisa Então, que você. eu vou te falar dos dois lados. Uma semana eu tô e voltei hoje. Até fiz um post assim, né? Falei, treinar quando você quer é fácil, né? Treinar quando você não está motivado, que é o difícil. Aí que você muda, né? Então hoje eu falei, chega. 5 dias sem treinar, particularmente, também, por questão de trabalho mesmo, de correria, que também não justifica. Falei, não. Falei, levantei hoje sem vontade nenhuma. Foi 15, 20 minutos já na adrenalina ali. Exatamente. Já. Eu falei, nossa, já voltei o Luciano de antes já. Então, existe uma explicação para isso. Vou falar dos dois lados e depois tentar unir os dois, né? Porque a ideia hoje do movimento da neuropsicanálise é unir a neurociência à psicanálise, né? Algo muito novo, ainda no Brasil principalmente, né? Um movimento que vem do final dos anos 90,
né? E em 2000 entra com tudo, quando um neurocientista ele ganha o prêmio Nobel e ele vai falar que da neuroplasticidade cerebral em relação à psicanálise. Porque até então a psicanálise ela era deixada de lado, é somente a terapia comportamental ou a terapia, como agora eles colocam um nome que é baseado em evidências, né? Porque a psicanálise até então não queria este compromisso, mas hoje em dia os neurocientistas ligados à psicanálise vêm trazendo algo muito interessante no sentido de que Freud sempre quis ligar, integrar a ciência à psicanálise, mas ele era judeu e na época dele ele era muito rechaçado como médico, ele era sempre colocado em segundo plano, ele foi tirado do laboratório de pesquisa. Então, ele foi fazendo como foi possível dentro do que ele podia na época e da tecnologia que não havia, né? Hoje a gente tem a tecnologia para amparar. Inclusive para medir, né? Isso, para medir padrões, medir conexões cerebrais de acordo com o que você está fazendo, enfim. Então, assim, pela psicanálise, o Freud vai falar que a gente tem a necessidade ao prazer, né? Então, a gente tem essa necessidade ao prazer imediato. Isso é algo que a criança, né? Você leva uma criança no mercado, ela vê um chocolate... Já ganhou. Né? Ele vai falar do princípio do prazer e do princípio da realidade. Aos poucos, a criança ela vai ter que ir aprendendo o princípio da realidade, né? Porque a gente não pode ter prazer a todo momento. Não é possível viver só de prazer, né? E se você se propõe a isso, você tem um risco de vida, inclusive, né? Então, a gente vai percebendo que a vida ela não pode ser movida só a prazeres imediatos, senão você nunca vai chegar em lugar nenhum, né? Então, isso é o que a psicanálise fala. Então, é um desenvolvimento psíquico, mas existe essa fase. E depende de como que isso foi transmitido a você. Porque, às vezes, tem pais muito severos que entendem que a criança, com menos tempo de maturação psíquica, tem que entender determinadas coisas, né? Uma criança, dependendo da fase de idade que ela tá, ela vai sair do mercado chorando 500 vezes. Vai demorar um tempo, né? E se você não souber suportar isso, dependendo de como você lida com isso, você pode deixar ali algo que você não deu tempo dessa criança desenvolver, né? E é chato, né? Não é fácil para nós pais, né? Mesmo porque a gente também vem entendendo agora, né? Com informações que estão tendo, a relação que tem determinadas coisas, né? Em relação à psicanálise, à neurociência, né, que é, na verdade, a neurociência ligada, né, a todo esse metabolismo, neurogenética cerebral, ele vai dizer o seguinte: o nosso cérebro ancestral, ele quer descansar. Ele vai guardar energia, porque dentro, lá no tempo da caverna, a gente precisava descansar depois que a gente matava um animal para comer. Né? Porque... Eu mato um leão por dia, gente, naquela loja. Então, eu ainda continuo na caverna. Então, a gente tem esse sistema de luta e fuga que depois dá muito cansaço, né? E a gente, de certa forma, correlacionando isso, a gente ainda faz isso com o nosso trabalho. Então, quando eu não estou trabalhando... Sério, é um leão por dia, não é brincadeira. Exatamente. Não. Quando eu não estou trabalhando, quando eu não estou tendo que matar o leão, eu vou querer levantar para ir na academia, falar a verdade, né? Então, é sobre isso. A gente tem que tentar ultrapassar isso, porque isso vai ser algo forte, não só para você, para todos nós. É que à medida que a gente vê um sentido nisso, porque, olha, meu corpo melhorou, olha, minha saúde melhorou, olha, o meu humor tá melhor, aí você tem um referencial, né? Que é o estímulo do sentido que isso faz para você. Você lembra do que você Mas fez se pra não, chegar nisso, se né? você não achar esse sentido, você não consegue ter você determinação. Falou, depois de 15 minutos treinando, você já sente adrenalina, você fala, bom, ainda bem que eu vim, né? Mas não é sempre, né? Tem gente que vai demorar mais para isso. O meu foi um cansaço até mais mental do que físico. Eu tinha feito uma imersão de 3 dias, então você sai de lá, 1h da manhã, e 8 horas você tinha que estar lá. Então, você praticamente tinha 5, 6 horas de sono, mas era o cansaço do que você absorveu de informação. Sim. Eu falo, preciso
organizar os meus pensamentos aqui, já filtrar. Tinha coisas que a gente já tá passando no dia. Então, na hora do coffee break, você já ligava de faz isso, faz aquilo. Você foi conectando com várias informações. Aham. E aí eu falei, caramba, mas dá pra treinar? Se eu acordar 4h30, eu falei, cara, não vou fazer isso com o meu corpo. Ficar quase 15 horas assistindo palestra, não vou fazer isso com o meu corpo, porque às vezes vai ver que eu não vou conseguir ter concentração nenhuma, não vou ter foco nenhuma. Porque também é esse peso e medida que a gente vai fazendo para também não virar uma obsessão também, né? Porque a atividade física às vezes vira também uma obsessão. E aí não é saúde. Eu falei Também pra minha mulher não é hoje, ela saúde. vai treinar hoje? Eu falei, gata, a gente tem hora que respeitar o nosso corpo, de acordar muito tempo na minha vida que eu não acordo 8, 9 horas. Então eu falei, 2 dias, 3 dias não matou ninguém, porque eu sei da consciência de treinar, não vai demorar muito tempo, me permitir, sabe? Sim. Você vai autorregulando isso, né? Quando você se conhece. Sim. Regina, já se passaram 1 hora. Sério? Caramba. É mesmo? É mesmo. A gente tá aqui há 50 minutos. E a gente tem que terminar o podcast. A conversa sempre é muito boa. Eu queria te agradecer de Obrigada, você eu que estar aqui. A agradeço. conversa foi muito legal mesmo. E a última pergunta que a gente sempre faz para todo mundo. O que é vida saudável para você? Olha, eu primeiro faria uma pergunta para as pessoas: o que é saúde? Né? O que é saúde para cada um? Né? Em qual a prioridade que eu dou quando eu penso em saúde? Né? Essa saúde ela está vindo pelo estético ou essa saúde está vindo por uma necessidade real minha? Eu entendo que a saúde é uma busca interior. Né? Acho que quando você se conhece, né? Quando você consegue se conectar com você organiza certos fatores psíquicos e você consegue que o em volta disso possa ser mais harmonioso dentro do teu e da tua vida, não harmonioso no sentido padronizado, né? Mas o que para você faz sentido, o que na sua vida faz sentido, o que você quer para sua vida. Então, eu entendo que está dentro deste contexto, né? De forma muito singular, muito pessoal. Muito bem. Você quer deixar algum recado? Aqui no descritivo do podcast tem o endereço da Regina, do Insta, mas caso você também tenha alguma dúvida, é só você procurar a gente. A Regina está no nosso grupo, produção, coloca o QR Code. Sim, no fazendo todas as indicações. Vai se manifestar logo, hein? A gente vai botar a Regina lá no fogo do grupo. Ela está fazendo parte do nosso grupo. Então, também, se você tiver alguma dúvida, pode colocar lá que a Regina vai responder para você. Tem lá hoje, né? Então, coloquei assim, quem treinou uma vez, ou 2, ou 3, os 3 treinos, 4 treinos que eu fiz. E coloquei quem está precisando de ajuda e quem realmente está com problema de disposição e energia. E tiveram pessoas que realmente colocaram e me chamaram até no particular. Então, assim... Ai, que legal. E até pelo direct me mandaram aqui agora. Falou, cara, eu tô na pior fase da minha vida de treino. Então, eu falei, daqui a pouco a gente conversa. Então, é isso, né? Sim, então, a pessoa ser real, a pessoa poderia muito bem colocar lá um dia, não responder. Então, realmente precisa de ajuda. O que é realmente? Não tenho disposição, não tenho energia, preciso de um psicólogo, preciso de um psicanalista. Preciso do quê, afinal? É isso que a gente está aqui, até nessa ajuda o caso da sua profissão, que é um caso que eu vejo muito. O pessoal não sabe o que é um psicanalista, né? E o que é um psicólogo, então, o que é um terapeuta, eles ficam confusos. E eu acho que aqui, para assistir aí os 80 episódios que a gente consegue aí responder essas perguntas. 89 com esse daqui, 89. Opa, logo a gente vai estar fazendo a festinha dos 100 Isso. episódios. Encontrar todo mundo que passou aqui. Isso. Nossa, já pensou se a gente fizesse uma festa com todos os... um planejamento, 100? chamar todo legal, mundo. chamar todo mundo, isso é muito legal. Estaremos lá. Comemoração, fazer uma festa. Pessoal, muito obrigada. Regina, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Lu, muito Eu obrigada. que agradeço. Encaminha para os amigos, encaminha para todo mundo, deixa um like pra gente, patrocina, porque isso aqui é muito legal. E a gente se vê semana que vem, mesmo horário, mesmo Se bate-canal. inscreve antes, tá? Dá um like sem se inscrever, tá? Tchau, gente. Tchau, Até pessoal. semana que vem. Tchau.